Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para corrigir as questões da PGE. Eu tenho 3 provas da PGE com raciocínio lógico, cada uma delas tinha 3 questões, tá? Sendo que a gente vai começar com analista técnico-administrativo, a parte de raciocínio lógico. Então a primeira questão que eu tô é com a questão 35. Eu não lembro, eu acho que essa prova é a prova do tipo número 3, tá joia? Mas enfim, no departamento de Direito de uma faculdade, todos os docentes que lecionam as disciplinas de História do Direito também lecionam a disciplina Teoria da Constituição. Neste departamento, há pelo menos um docente que leciona a disciplina Sociologia Jurídica e História do Direito. Além disso, há pelo menos um que leciona a disciplina Filosofia do Direito e Teoria da Constituição. É correto afirmar que nesse departamento necessariamente o quê? Bom, essa primeira questão é sobre diagramas lógicos, é a argumentação com diagramas lógicos. Então é legal desenhar universal primeiro, e a primeira premissa, ela é universal. A questão 35, a primeira premissa me traz: todos os docentes que lecionam História do Direito também lecionam Teoria da Constituição. Então vem cá, se eu tenho História do Direito, então nós temos Teoria da Constituição. Essa é a primeira premissa. É o único desenho? Não. Teoria da Constituição pode ser igual à História, porém eu vou desenhar a História dentro. Muito bem. Segunda frase, ele coloca pelo menos um. Pelo menos um é argumentação com diagramas lógicos também. Mas nós temos aqui quantificador existencial, né? Pelo menos um da sociologia tem que encostar na História. Então, Sociologia e História tem que encostar. Eu tenho vários desenhos, mas eu vou desenhar em vermelho. Sociologia pode ser assim, assim, ou ainda poderia ser assim. Isso aqui é Sociologia, não é? Sociologia poderia englobar todo mundo também. Enfim, basta encostar na História. O único desenho que eu não posso é Sociologia e História de juntos, não é? E aí vem o último. Há pelo menos um da Filosofia e Teoria da Constituição. Então, filosofia e teoria tem também se encostar. O único desenho que eu não posso fazer é disjuntos, tá joia? Então, esse filosofia e teoria tem que se encostar. Como é que vão se encostar? Pode ser algo assim, pode ser algo assim, pode ser algo assim, pode também ser algo assim. Então, isso aqui é filosofia. O filosofia também pode encostar aqui dentro, pode estar completamente dentro da sociologia. O sociologia pode estar completamente dentro da filosofia, mas eu vou marcar aquilo que é certeza absoluta. Então, na letra A, há pelo menos um docente que leciona a Teoria da Constituição e Sociologia. Teoria da Constituição e Sociologia, certeza vão se encostar? Certeza. Sabe por quê? Sociologia tem que encostar em História, e todo mundo de História é Constituição. Então, a letra A é certeza, certeza. Não tem como ter Teoria da Constituição e Sociologia de juntos, porque Sociologia tem que encostar na História. Então, gabarito é letra A. Letra B. Há pelo menos um que leciona Filosofia e História. Certeza que Filosofia vai encostar em História? Não. Pode encostar, mas pode não encostar. Letra B errada. Letra C. Todo mundo da Sociologia leciona a Teoria. Certeza que Sociologia vai estar completamente dentro da teoria? Isso pode ser, mas não é certeza. Então a letra C está errada. A letra D. Há pelo menos um docente da Sociologia e Filosofia. Certeza que Sociologia vai encostar em Filosofia? Certeza absoluta? Não. Isso pode ser, mas não é certeza, então também gabarito errado. Então só sobrou uma última alternativa errada, porque o gabarito é a letra A, né? Todos os docentes que lecionam Teoria da Constituição vão lecionar Filosofia. Certeza que teoria vai estar dentro da filosofia? Não. Isso pode ser, não é certeza, tá? Então o gabarito realmente é a letra A. Essa daqui é a alternativa certa para todo mundo, de todos os tipos de prova, tá joia? Essa foi a questão 36, primeira questão, argumentação com diagramas lógicos. Segunda frase, no último exame da Ordem dos Advogados, Sueli teve uma pontuação menor que Marília Humberto obteve uma pontuação menor que a do Sueli,
Adicionalmente, Norma teve uma pontuação maior que a Valéria e considere que Valéria fez mais pontos que Marília. Das 5 pessoas, quem é que teve a maior pontuação? Nós temos a segunda parte, relações arbitrárias, onde eu tenho exatamente ordenamento. O cara me conta uma história, em nenhum momento ele fala que algo é falso, e ele quer organizar esses elementos, quem vem primeiro, quem vem segundo, quem que teve a maior nota, a menor, enfim, né? Como é que eu faço? Eu vou tentar traduzir do português e colocar em simbologia. Então, na questão 36, eu vou colocar primeiro uma organização de pontuação. Eu vou trazer 1, 2, 3, 4, 5 e vou trazer da menor para a maior nota. Então, quem tiver mais à direita vai ser maior que quem tiver à esquerda, ok? Vamos lá. Primeira frase. Sueli teve uma pontuação menor que Marília. Cara, como é que eu vou marcar isso? Marcar assim, ó. Sueli é menor do que Marília, ok? Segunda frase, Humberto teve uma pontuação menor que a Sueli. Então, Humberto é menor que a Sueli. Humberto menor que a Sueli. Bom, Norma teve uma pontuação maior que a Valéria. Norma é maior que a Valéria. Então, nós temos Valéria menor do que Norma. Norma é maior, vai estar à direita da Valéria, né? E Valéria fez mais pontos do que Marília. Cara, Valéria mais que Marília e Norma mais que Valéria, vocalizou todo mundo. Então, obrigatoriamente, nós temos Humberto, nós temos Sueli, nós temos Marília, nós temos Valéria, uma pontuação maior que a Marília, e a Norma foi a maior de todas. E ele pergunta quem teve a maior pontuação. A maior realmente é Norma, não tem que reclamar. Gabarito, né? Nesse tipo de prova, letra B de Brasil. Ok? Vamos mais uma, 37. Essa me perguntaram muito, verdades e mentiras. É associação, só que somente uma frase é verdadeira. Envolve verdades e mentiras. Quando eu pego uma questão de verdades e mentiras, é tentativa e erro. Porém, o que eu falei para vocês, inclusive em sala de aula, volta lá, assiste meu vídeo da sala de aula, vale a pena. Falei, cara, verdades e mentiras, uma das questões bem clássicas é associação. O que eu faço? Eu tenho 1, 2, 3 frases, né? Nós temos 3 frases, da Ana, da Beatriz e da Cláudia. Então nós temos a frase da Ana, nós temos a frase da Beatriz, nós temos a frase da Cláudia. Quais são as possibilidades? A letra A, a letra B e a letra C. Ele fala que apenas uma frase, somente alguém disse a verdade, né? Quais são as possibilidades? Ou a Ana disse a verdade, ou a Beatriz disse a verdade, ou a menina chamada Cláudia disse a verdade. Bom, se a Ana disse a verdade, Beatriz e Cláudia mentiram. Se por acaso a Beatriz disse a verdade, Ana e Cláudia mentiram. E por último, se a Cláudia disse a verdade, Ana e Beatriz mentiram. E é uma questão de tentativa e erro. Como é que eu sei que eu estou errado se eu tentar a primeira, a letra A e não der certo? Como é que eu vou saber, né? Se você encontrar uma inconsistência. Inconsistência significa alguém ser uma coisa e não ao mesmo tempo, né? Mas eu dei a dica. O que eu faço? Quando você lê as frases, verifica aquelas que elas falam do mesmo assunto. Repara que a primeira frase fala comercial, a segunda fala consumidor e a terceira fala comercial. Geralmente, aquelas que comentam do mesmo assunto têm o mesmo valor. Então, a minha primeira tentativa seria essa daqui, ó. Porque a frase 1 e a frase 3 falam do mesmo assunto, geralmente elas têm o mesmo valor. Então, eu abriria a letra B como a primeira tentativa e eu vou associar. Vou associar o quê? Vou associar a Ana, a Beatriz e a Cláudia. Nós temos Ana, Beatriz e Cláudia. E ele quer associar com os direitos, né? Que é civil, consumidor e comercial. Nós temos civil, consumidor e comercial. Tá joia? Vou botar CM de comercial. Então isso aqui é consumidor, isso aqui é comercial. Vamos lá, primeira frase é falsa. Ana é especialista em comercial. Se isso é falso, Ana e comercial marca não, porque ela não será especialista. A segunda frase é verdadeira. Beatriz não é consumidor. Beatriz, consumidor, marca não, porque isso é verdade. Não é? E aí vem a última frase, e a última frase tem que ser falsa. Diz assim, ó, Cláudia não é comercial.
Se Cláudia não é comercial, é falso, o que vai ser verdade? A Cláudia, sim, é comercial. Repara que eu não marquei um sim ou não na mesma posição. Eu marco um sim, respectiva linha e coluna marca não. Está vendo essa linha da Beatriz? Ela não é consumidor, não é comercial. Então, Beatriz obrigatoriamente é civil. E quem sobrou, o consumidor, é a Ana. Se não me engano, acho que inclusive esse é o gabarito, né? Ana é especialista na área de direito consumidor, letra D, Dinamarca. Bom, essas são as 3 questões, então, de raciocínio lógico. Eles trouxeram 2 redações arbitrárias, uma argumentação com diagramas lógicos, né? Uma associação de verdades e mentiras, relação arbitrária. A outra de ordenamento, que é da Sueli, da Norma. E nós temos a primeira questão, que era aquela de diagramas lógicos, ok? Então essa foi a prova de analista técnico administrativo.